Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o quanto um político deveria ganhar. Nossa, isso aí é mexer em vespeira, hein? E eu quero saber a opinião de vocês, certo? Tem o rapaz aí do lado do Caneta Azul, ele vai dar a opinião dele sobre quanto deveria ganhar um professor, um policial militar e um político. A gente vai avaliar o salário dos três hoje, como é que tá também, para ver se ele tá mais ou menos dentro ou não. E vamos avaliar também quanto deveria ganhar um político. Vamos ouvir a opinião dele primeiro, vamos fazer essa discussão, acho que todo mundo já viu esse vídeo aí, e eu vou também dar minha opinião, e eu quero que vocês também dêem a opinião de vocês. O que vocês acham sobre a situação de hoje e como é que deveria ser. Então vamos lá, primeiro vamos ouvir aqui essa análise. Ficou revoltado com isso? Quanto você acha que um professor tinha que ganhar? Eu devia ser uns 10 mil reais. Professor sofre muito. Justo, 10 mil. Policial, o senhor acha que tinha que ganhar quanto? O trabalho de policial é muito perigoso, né? Sim. Passando noite atrás de bandido, que não é fácil, né? Sim. O policial podia ganhar 8 mil reais. 10 mil professor, 8 mil o policial. E o Eu sinceramente não entendo isso, tá? Essa conta, tá? Porque o professor tem que ganhar mais do que o policial. Isso é uma coisa que eu não entendo. Porque um arrisca a vida e o outro não. Eu sei que professor é importante pra caramba, certo? Mas, vamos dizer assim, entre ser professor e ser policial, com o mesmo salário, quem que prefere ser professor, quem que prefere ser policial? Eu acho que assim, ser professor, desculpa falar, né? Eu sou professor, mas eu acho que professor é muito mais simples do que policial, muito mais arriscado ser policial. Eu acho que policial deveria ganhar mais, né? Mas tudo bem, 10 mil para professor, 8 mil para policial. médico do SUS, quanto o senhor acha que ganha? Rapaz, esse 12 mil reais tava bom, né? 12 mil? O professor que leciona, que ensina, ganha 10. O policial que arrisca a vida por nós, ganha 8. O médico que salva a vida, ganha 12. E aí o deputado ganha 34, Manuel? Mas não foi Manuel que escolheu esse salário pro deputado? Foi não, é verdade. Você me ajudou. Quando você acha, Manuel, que um O cara acabou de falar. E o deputado ganha 34, aí o outro do lado já falou, mas não foi ele que escolheu o salário de 34. E aí pergunta, tudo bem, quanto que você acha que deveria ganhar? deputado tinha que ganhar? Foi 100 mil. Pra ajudar todo mundo. Que é pra ajudar todo mundo, né? O professor ganha 10, o policial 8, o médico 12 e o deputado 100, que é pra ajudar o povo, né? O do Brasil inteiro. Pessoal, saiu umas pérolas na internet. Bom para discussão. Primeira coisa, vamos ver como é que tá as coisas, vai. Todo mundo já sabe que o político ganha 34, certo? A primeira pergunta é quanto tá ganhando o professor. O professor tá ganhando, em alguns estados, 4.800. Se você for ver o estado que paga melhor para professor, é o Mato Grosso do Sul, que tá pagando 13 mil reais. Então, na verdade, o professor, por exemplo, no Mato Grosso teria que reduzir o salário na visão dele, mas tudo bem. Eu acho que 13 mil reais é um salário legal para o professor. E aí, 4.800 em outros estados, né? Tudo bem. Então, professor tá nessa média, tá? Mas se você for ver professor, pegar aqui, Universidade de São Paulo, onde eu trabalhei, certo? Você não vê ninguém contratando em regime de turno parcial, certo, professor? Isso aqui acontece quando você é RD e DP, você está no regime de dedicação integral à pesquisa e docência, e de repente você faz alguma coisa que a universidade não gostou, ela te passa para cá, porque ela não pode te demitir, então ela te passa para esses valores aqui de cima. Então isso aqui não é o salário real, tá? Isso aqui é para convidar o cara a ir embora, né? Isso não, né? E obviamente nada nunca aconteceu isso comigo, né? Mas tem aqui, também tem o regime de turno completo, isso aqui também não acontece. O que acontece é essa tabela de baixo aqui. Você pegar aqui, o cargo que você entra como professor é este aqui, MS31, que é onde eu entrei quando eu fui professor da USP. O salário hoje seria de R$ 16.300. Então, assim, o professor não está muito fora do que está imaginando, não. Sabe, tem um chororô, né? O professor chora um pouco, em geral, mas... Quer dizer, deve ter estados aqui que o professor ganha pouco, né? Mas o piso nacional é quase 5 mil reais, né? Então... depois o professor pode receber a menos, porque tem que pagar coisas para o governo aí, né? E tudo bem. Mas quanto que vocês acham que ganha um policial? O policial tá aqui, vamos lá. Olha, para você entrar como soldado, você ganha 3 mil reais, 3.100 reais. Que cá entre nós, número 1 é um absurdo, certo? E número 2, mesmo se o cara ganhasse bem,
depois o juiz vai liberar lá na frente o bandido. Então, acaba não adiantando muito, mas ainda assim é um valor que realmente assim, é triste de ver, né? É triste de ver. O policial deveria estar ganhando bem mais. Eu penso, né? O que você acha? Entre aí, ó. Ele deu a opinião dele, ó. Policial 8 mil, professor 10 mil e médico 12. Médico, com certeza a maioria ganha mais do que 12. Professor, sim, tem muitos professores que ganham mais do que os 10 que ele falou, certo? Agora, policial realmente é vergonhoso, né? É vergonhoso o salário inicial, deveria ser um salário bem maior, o pessoal deveria se dedicar a isso. O professor fica de chororô o tempo todo, faz greve, etc. Tal. O policial não faz greve, né? Então o que acontece? O salário ficou lá muito achatado, né? Durante muito tempo. Policial militar, né? Os únicos militares que, tipo assim, eu falo assim, esses caras são macho pra caramba, é policial militar. Os militares do exército é outra coisa, né? Esses ganham mais do que isso, mas tudo bem. Agora, o que vocês acham? Quanto deveria ganhar um político? Eu vou dar minha opinião aqui. A opinião que aquela que ninguém quer ouvir. Eu acho que político deveria trabalhar de graça. Eu não acho que político deveria ser uma pessoa jovem e eu não acho que o político deveria ser uma pessoa fracassada. Eu acho que o político também, desculpa falar, pessoal, muita gente entra na política para ganhar saláriozinho da hora, né? Eu acho que quem deveria entrar na política, que nem, por exemplo, tá aí no Brasil o Zema, que é um empresário, né? Um grande empresário. O cara tem dinheiro porque teve sucesso porque é um cara inteligente pra caramba e, sendo inteligente, tendo sucesso, tendo dinheiro, porque uma coisa é sinal da outra, certo? E ele tem a idade boa também, é o típico cara que eu diria assim, esse cara deveria ser político, certo? O cara deveria ser político porque não deveria ganhar salário nenhum. E ele faz exatamente isso, né? Como foi governador de Minas Gerais, o salário que ele ganhou, ele doou 100%. Quer dizer, ele aumentou o salário de governador simplesmente para poder aumentar de alguns funcionários, né, do governo. Então, achei super interessante. Agora, eu penso que quem deveria ser político, desculpa falar, eu penso que quem deveria ser político são pessoas bem mais velhas, com recurso financeiro, porque isso é uma prova, é um testemunho de que a pessoa teve sucesso. É um testemunho de que a pessoa tem alguma inteligência. Porque cá entre nós, político não faz nenhuma prova. No mínimo, se você vai colocar um funcionário público, que é o político em tese é um funcionário público, você vai colocar ele pagar um salário de 30 e poucos mil reais, no mínimo, no meu ponto de vista, ele deveria fazer uma prova, múltipla escolha. Você tirou nota abaixo de 7, então, filho, vai estudar para o próximo ano, você não vai poder se candidatar. Eu penso que para a pessoa poder se candidatar a um cargo público, ela deveria fazer uma prova, literalmente fazer uma prova, certo? Não é só o apoio das pessoas. Pessoal, coloca lá uma lista de 200 perguntas, certo? 200 perguntas. As perguntas podem ser públicas, não tem problema nenhum, o cara pode decorar as 200 se for o caso, mas ele deveria, no mínimo, fazer uma prova, certo? As perguntas poderiam ser conhecidas, não precisa ter pegadinha, não precisa ser coisa de universidade, que sempre troca as perguntas, não. Põe uma lista lá, ó. Quando o Brasil foi descoberto, quando começou a República, quando teve a Guerra do Paraguai, quantos anos durou a Guerra do Paraguai, por que aconteceu a Guerra do Paraguai, por que o imperador foi expulso, quando é que foi a libertação dos escravos, e assim vai, quem que foi Tiradentes, um monte de perguntinha, certo? Para ele provar que ele não é simplesmente um Zé Mané, certo? Eu acho. Então, se fosse pagar como é pago hoje, eu penso que deveria ter uma prova. Para falar o seguinte, eu quero ter um score mínimo para ser político. Mínimo. Ele não é um completo idiota. Tem alguma prova de que o cara não é um completo idiota, né? Então, agora, no meu ponto de vista, primeira coisa, se fosse que nem nos dias de hoje, eu penso que no mínimo devia ter uma prova, ok. Mas eu penso que o certo é o cara não precisar de dinheiro, certo? O cara ser um cara forte que, tipo assim, teve sucesso na vida. Desculpa, pessoal, vamos dizer assim, o brasileiro, ele tem a mania de votar em quem é mais carismático. Não é em quem é mais preparado, certo? É quem é carismático. Por algum motivo, o cara olhou e falou assim, eu gosto dessa pessoa. Pessoal, todos os golpes que aconteceram no mundo em todos os tempos, não estou falando no golpe de política,
Golpe mesmo, que a pessoa vai lá e vai lá e perde dinheiro, e investe numa coisa que era uma mentira. O cara vai lá e manda um e-mail dizendo que, sei lá, é o príncipe na Nigéria e tá precisando de dinheiro para não sei o quê, depois ele vai te pagar 1 milhão. Essas coisas, sabe o que acontece? Pois bem, todos esses golpes aconteceram porque alguém foi lá e colocou dinheiro numa pessoa. Colocou por quê? Porque acreditou que a pessoa que está dando o golpe era uma pessoa boa, não é isso? Então o que acontece? Você não pode estabelecer uma coisa que é importante para o país simplesmente com a base no carisma da pessoa. Por quê? Porque muito simples, de novo, porque a maioria dos golpistas que tem no mundo são carismáticos. Aí você tem um problema, certo? Você pode ver aí, por exemplo, o pessoal falando... Não estou falando agora de questão da pessoa ser carismática, mas, por exemplo, as pessoas estão falando assim, tal pessoa deveria se candidatar. Você olha o currículo da tal pessoa, tipo assim, não estou falando nomes aqui. A tal pessoa, que o pessoal diz aí, deveria se candidatar, você vai ver formado em alguma coisa? Não. Quer dizer, já não é formado em humanas, já é um mérito, mas, tipo assim, deveria ser formado em exatas. Ou deveria, beleza, não é formado? Tá bom. É um empresário ou uma empresária que liderou equipes grandes, foi CEO de uma empresa, alguma coisa do tipo? Não. Qual que é o histórico? O que a pessoa fez na vida? Nada. Tipo assim, tem um L de loser na testa. Loser é perdedor em inglês, né? Tipo assim, fez tudo errado na vida. Tipo assim, mas é uma boa pessoa porque a pessoa vai na igreja. Tipo assim, meu amigo, né? Então assim, eu penso que você teria um belo de um filtro se você falasse o seguinte, político não recebe nada. Tipo assim, um monte de gente ruim já ia não querer ser político. Quem ia querer ser político? Pô, o dono da van. Pô, o dono da van, quer dizer, eu posso discordar dele de alguma coisa, mas me parece um cara bem honesto, certo? Eu vi ele outro dia, foi construir uma loja van e tinha uma barraca de pastel na frente, e o cara lá todo preocupado de que ia perder a fábrica de pastel, porque o pessoal estava construindo uma loja da van. Pô, o cara foi lá e pegou, o senhor tá aqui 20 anos, vamos pôr a loja de pastel dentro da van. Pô, coisa bonita, né? Não só isso, o próprio Zema parece uma pessoa muito, muito interessante, porque, quer dizer, poxa, né? Puxa, quer dizer, se olhando assim, eu não tô querendo elogiar demais, tá? Não tô querendo elogiar demais. Tô tentando lembrar outras pessoas. Por exemplo, sei lá, Larry Ribeiro. Larry Ribeiro é um médico que, poxa, trabalhou como diretor de empresa farmacêutica, sabe os problemas de empresa farmacêutica. Quer ver mais um? Pô, tem um monte de grandes empresários. Se você pegasse, por exemplo, o Gerdau, o Jorge Gerdau, que é o dono da Gerdau, ou, por exemplo, quando era vivo o Antônio Emílio de Moraes, ou, por exemplo, também quando era vivo o Silvio Santos, que tentou entrar para a política. Você acha que o Silvio Santos ia querer ganhar salário? Não, mas, poxa, por que ele não entrou? Porque os caras basicamente iam acabar com a vida dele. O pessoal deixou bem claro que, tipo assim, a vida dele ia mudar do vinho para água, o oposto se ele entrasse na política. Por quê? Porque tem um monte de cara sanguessuga que quer estar lá para ganhar dinheiro, entendeu? Agora, você pega um cara que nem o Silvio Santos, qual que é a chance de um cara que nem o Silvio Santos fazer uma grande merda? Eu acho que era baixa. Então, quer dizer, eu penso que ou o cara tem que ser muito bem formado, certo? Ou o cara tem que ser uma pessoa que mostra que teve sucesso no que fez, certo? Poderia ser um juiz aposentado, o cara ganha o salário dele lá e, bom, beleza, se aposentou, mas quer ser presidente ou um senador. Poxa, um juiz, né? Pô, um juiz aposentado que passou uma vida inteira julgando casos, por que não colocar um cara desse como um político? Eu acho interessante, né? Mas é isso que a gente tem hoje, basicamente o policial, que é o que você vai contar na hora H para manter as coisas funcionando na sociedade, ganha 3 mil reais, certo? O professor ganha de 4 a 13, se você colocar os professores universitários, você vai ganhar de 4 a 20, certo? O professor rapidinho sobe mais do que os 16 mil que ganha, por exemplo, na USP, certo? Tem escolas particulares, universidades particulares que pagam melhor que a USP. Mas mesmo assim, a gente está falando acima de 10, né? E, lógico, médico não precisa nem falar, o pessoal ganha bem pra caramba. Mas, realmente, político...
político, 34 mil reais. Aí vai lá o cara, sei lá, é de um movimento sindical qualquer, por exemplo, certo? Tem um salário lá que eventualmente não é interessante e entra para a política para ganhar um bom salário. Aí o que acontece? Para pessoas que são muito boas, 34 mil reais não é um salário interessante. Para um cara que se formou num curso ruim, pô, 34 mil reais é uma grana, né? Então, tipo assim, melhor era não ter salário. Não ter, simplesmente assim, né? Mas, paciência. Eu penso que enquanto coisas como essa não forem corrigidas, né? A chance de a gente ter político bom... Primeira coisa que você deveria fazer para fazer com que tivesse político bom é afastar os ruins. Você afasta os ruins de duas formas. Fazendo o cara fazer um teste, certo? Mínimo. Pô, isso é mínimo. Faz um teste de múltipla escolha. Ridículo. Vai lá e fica decorando um ano, mas tipo, já vai cortar um monte de gente. Tem um monte de gente, pessoal, que tá na política, que não tem capacidade nenhuma de decorar 200 questões, entendeu? E aí o cara vai para uma prova e vai tomar pau várias vezes. Põe lá 50 perguntas pro cara. Para você fazer determinadas coisas na vida, você tem que fazer prova. Qual que é o problema? Político não, né? Mas essa é a minha opinião. O que vocês acham? Eu penso que a forma como o sistema todo é montado é para ter fracasso. Eu penso. Não foi uma coisa inteligente. Mas é isso. Essa é a minha opinião. Eu queria ver a opinião de vocês nos comentários. Lembrando que eu sempre leio os comentários, pessoal. O pessoal fala assim, Afonso não lê os comentários. Eu leio todos os comentários, certo? Eu não respondo todos, obviamente, né? Respondo alguns, mas eu leio todos os comentários e ainda coloco meu joinha nos comentários. Não coloco coraçãozinho porque é meio complicado. Ficar colocando um monte de coraçãozinho fica esquisito, né? Às vezes eu coloco até, mas é isso. Bom, pessoal, vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.